Fala pessoal, beleza? Final de semana, nosso estudo de mercado aqui do semanal, tá? E pensar em algumas possibilidades, né, pessoal, para a semana e também, né, para segunda-feira, né, para o começo da semana. Então, vamos aqui ao nosso estudo de mercado, começando hoje aqui pelo dólar, né, dar uma invertida um pouco na leitura e vamos àquilo que a gente pode procurar, né, pessoal, de entendimento, né? A gente tenta sempre ter, né, algum tipo de leitura inteligível do mercado, né, a partir das movimentações do preço, certo? Vou tirar um pouco o zoom aqui, ó. Como eu sei que muita gente não olha, né, esses tempos gráficos, mas dá uma olhadinha nisso aqui, né? O preço ele veio, né, se mantendo, por exemplo, aqui, ó, dentro desse canal, certo? Deixa eu voltar um pouco aqui e dar um pouquinho de zoom aqui nessa região. Olha que bacana como a movimentação do preço, né, ela respeita, né, marcações, né, e acaba fazendo, né, movimentos projetados até mesmo em time frames bem amplos, né, pessoal? Tá? Então, a partir dessa movimentação aqui, ó, você teve dois fundos para que você pudesse ligar, certo? A partir desses dois fundos. E aí você pôde, né, duplicar essa linha e colar ela aqui em cima. Tá? A partir desse ponto, desses dois pontos de intersecção aqui, certo? Tá até faltando fazer ajuste aqui, talvez por ter apagado ali a movimentação enquanto mexia em outros time frames. Mas, né, creio que dê para entender a ideia aqui. E qual era a ideia, né, pessoal? Em determinado momento, por exemplo, quando o preço estava aqui, ó, nessa movimentação, e ele fez uma mínima e fez uma mínima mais alta, e tinha esse topo, você teve a possibilidade de criar esse canal, tá? E isso aqui a gente está falando do semanal, mas você pode fazer isso nos 5 minutos, nos 60 minutos, tá? No diário. Tá? O importante é que você entender a ideia. Né? Vinha de uma movimentação de baixa, né? De topos e fundos descendentes, né? Logo, uma tendência de baixa, né? Preço trabalhando abaixo das médias. E, né, o mercado, de repente, né, resolveu fazer uma mínima mais alta. Olha a expressão desse ponto de inflexão. Como ele é diferente de tudo isso daqui, ó, que vinha acontecendo antes. Tá? Aqui ocorreu uma mudança. Né? São 814 pontos. Até então, ó, o máximo que você estava vendo era cerca de 400. Né? Então, duas vezes, né, a movimentação anterior para cima, falando do semanal. Né? E depois ele veio a um ponto de parada intermediário, né, volta a subir, não sobe tanto. Tá? Era até esperado, né, que essa movimentação, por exemplo, pudesse renovar a máxima, né, já de maneira rápida, né, mas frente a toda essa pressão aqui, o mercado, né, ele nunca não, né, mas na maioria das vezes ele não vai de uma vez, né, não faz uma volta em V, tá? É uma expressão que ocorre menos. E aí ele vem fazer nova mínima, porém, né, é uma nova mínima mais alta, tá, do que a mínima anterior. Né? Visivelmente, né, vocês conseguem observar isso de maneira bem fácil, né? Aqui essa mínima aqui, ela acaba sendo mais alta, tá, do que a mínima anterior. E o ponto de inflexão anterior foi um ponto de inflexão interessante. Né? E aí você pôde, né, fazer isso aqui que eu falei, né, ligar esse canal, colocar uma linha aqui. Depois, né, você vai acompanhar. Né? Você vai seguindo ali, assim como você vai fazer nos 5 minutos. Né? Você não sabe se o preço vai vir trabalhar nessa região ou se ele em algum momento vai vir trabalhar nessa. O que você faz é copiar, criar esse canal aqui, né, nas extremidades. Tá? E aí, quando o preço volta a subir e ele não deixou mínima, né, pessoal, para você trabalhar, né, aqui tinha, né, algumas regiões de volume do semanal, né, acabei trocando ali para o dólar. Ó. É até interessante você também observar. Né.
deixou a mínima mais alta, e essa região, né, dessa barra aqui, né, que é uma boa barra de decisão, você está vendo que existe um grande gap, né, uma possibilidade de grande gap, mesmo quando ela fecha, né, por conta do tamanho, né, da amplitude da barra. E aí essa movimentação começa a ter continuidade, tá? E essa continuidade acabou sendo, né, em um micro canal de alta, né? Você não vê boas barras de baixa, né? O canal estreito tá aqui, uma barra de baixa, né? O restante é um doji e o restante só barras de alta. E depois o preço enfrenta uma lateralidade, né? Nessa região aqui, ó, ao tentar renovar essa máxima, né? Acabou enfrentando uma lateralidade. Sobreposição de barras, né, pessoal? Quanto mais rápido você reconhecer isso daqui, né, melhor. Tá? Só que ainda assim, né, uma sobreposição de barras lateral, tá? Ainda demonstrando força no mercado. Aqui é uma região de topo duplo, né? Tá? Certo? Essa região aqui, ó. Aqui você tem um topo duplo mais baixo. E aí você tem uma boa barra agora, né? Uma barra maciça de reversão fechando na sua mínima. Tá? É diferente dessa primeira barra aqui, né, pessoal? Tá vindo, subindo, 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 de repente o preço vem, vai voltar a cair de uma vez. Aí a volta em V, menos de 10%, né, de vezes que ocorre. Normalmente o preço lateraliza, né? Vai ter realização de lucro aqui nessa região, tá? E aí, finalmente o preço vem para uma movimentação de baixa. E aí onde que o preço parou, né? Eu tô com um toque aqui com essa linha aqui. Eu vou fazer essa linha aqui de novo. E eu vou jogar ela lá em cima. Eu vou apagar aqui e vou apagar aqui, tá? Eu já faço junto com vocês. Então eu pego essa mínima, né? E vou ligá-la aqui no primeiro ponto de inflexão de movimentação do preço, certo? E aí a cópia, né, dessa linha, né, ela vem parar aqui, tá? Para essa máxima, beleza? E aí, né, em determinado momento o preço tenta romper essa região, né? Você tinha feito a ligação aqui por esses dois pontos. E aí você vem vendo o preço trabalhar, por exemplo, dentro desse canal aqui, um canal de alta, né, um canal amplo, complexo, né, correções profundas, tá? Outra região aqui, ó, de volume, né, para você se atentar, né, a essas regiões. E aí tinha mais uma passando aqui, né? Vinha daqui, ó, tá? E muitas vezes nessas regiões elas podem ser prolongadas, né, pessoal? Tá? Então, aqui você viu, né, uma forte rejeição, né, pessoal? Essa tentativa de rompimento, né, dessas duas regiões, desse suporte por volume desse suporte do fundo do canal, né, teve uma rejeição. E ainda assim você está vendo, né, mínimas ascendentes. E aí o mercado volta a subir, faz um pequeno pullback, né, começa a se realinhar aí de novo, né, pessoal? Uma movimentação extrema no semanal, né? A gente está falando aqui, ó, de um canal estreito de subida no semanal. Então isso aqui significa muitos pontos, certo? Assim como você também pode usar esse estudo para diário, né? Assim como postei alguns gráficos ali no Instagram, né, de diário de ações. E aí boa movimentação, né? Onde que o preço encontra, né, um ponto de parada? Aqui, né, que era a sua região de canal, né, que você havia feito ali, né, como projeção, né, de um canal de alta. Outro problema, né, que você poderia procurar aqui, ó, era uma região de resistência por volume, tá? Até serviu muito bem para encaixar ali a ideia aqui do topo mais baixo, tá? Muitas vezes, né, essas regiões vão parar, mas é interessante que você, né, marque uma linha aqui, né, dando continuidade a essas movimentações, principalmente aqui, né, se você está fazendo um estudo do semanal, né, que tá, e aí você tem algumas referências, né, interessantes, beleza? E as coisas funcionam da mesma maneira, né, pessoal? Ele tenta chegar aqui, ó, na região para romper, extremamente afastado das médias, né? Você não está vendo as médias próximas da região a ser rompida, né? Tentar para ter um rompimento real, né? Geralmente, quando você tem um rompimento real, as médias estão ali, né? Acompanhando, dando um suporte ao preço. E aí você enfrenta uma boa barra de reversão, depois mais uma barra de alta, depois continuidade, né? Não foi uma volta em V imediata, né? Ainda assim teve uma barra de pausa ali.
tá? E mais uma movimentação de baixa. Essa movimentação de baixa, pessoal, parou em cima das médias, né? Quais? A MM200, MM50, né? Que são região, né, de suporte ao preço, né? A depender da distância também, da forma que ele vem, né, para as médias. Quando ele anda muito devagar, né, uma característica, por exemplo, daquelas tendências desde a abertura, né, barrinhas pequenas subindo lentamente, aquilo lá, pessoal, geralmente vai longe. Aqui eles rompem máximas e vai embora, né, fica o dia inteiro em uma movimentação. Quando vem com muita pressão assim, geralmente ele acaba encontrando, né, um fundo um pouco mais rápido, né, tá? Até pela realização de lucro, né? Imagina a quantidade de dinheiro, né, que você não ganhou nessa movimentação aqui, né? Você fica satisfeito mais rápido, né? Tá? Então, faz um pullback na MM200, MM50, volta a subir, né? Mas em uma subida de lateralidade. Tinha região de volume, né, aqui. E aí, de repente, pessoal, o preço volta para uma movimentação de baixa, né? Ele sai do teste do topo do canal, volta para uma movimentação de baixa, né? Trabalhando aqui abaixo das médias. Você teve aqui alguns gatilhos de venda, né? E onde que ele foi o ponto de parada, né, do preço? De novo, pessoal, na mesma região que você marcou aqui por conta desse fundo com esse fundo, tá? Você não está inventando coisas, você sabe que existe a possibilidade disso daqui ser um ponto de parada. Você sabe que, até então, os fundos são ascendentes, né? Você está vendo isso, é bem visual, tá? Até pelo próprio canal, né? Que te ajuda, né, a ver isso daqui de maneira um pouco mais fácil. E aí, né, aqui, né, você poderia começar a pensar no rompimento. Olha como as médias estavam próximas dessa região, né? Aí você tem aqui um fundo duplo, né, e uma barra gigantesca, né, de ignição, né, que reverte, ó, várias máximas anteriores, tá? Deixa a possibilidade de um bom gap. A barra seguinte confirma o gap, já tinha gatilho de compra aqui, né? E aí essa movimentação, né, acabou virando uma movimentação, né, excelente de alta, tá? E aí aqui a gente tinha, né, tirar um pouco o zoom, a gente tinha aqui a possibilidade de uma wedge, né, no semanal, certo? Aqui, né, você tinha o terceiro teste da região, certo? E aí você veio, né, tá aqui de um fundo duplo, né, da região extrema do canal, movimentação, pullback, né, um AM2E, um AM2B aqui, né, um retorno às médias com duas pernas, tá? Saída com barra de ignição, gatilho de compra, né? Excelente movimentação de alta. Rompeu, né, pessoal, aquela movimentação com uma boa barra de decisão, né? Ela fecha na sua extremidade superior, né, bem próximo da sua máxima, deixando de novo, né, a possibilidade aqui de um bom gap, tá? Quando rompe, pessoal, quando tem uma falha de wedge, o Al fala para a gente esperar duas pernas, né? Duas pernas de alta, né, no caso, como rompeu para cima aqui. Então, aqui você tem, né, um belo gap, né, e aí uma boa movimentação de alta. Qual que é o problema, né, da movimentação continuar de maneira assim? Está afastado das médias. Sempre que o preço se afasta demais das médias, ele faz um novo pullback, né? Aí ele veio e fez um novo pullback, deu uma lateralizada, mas uma lateralizada ascendente, né, pessoal? Por que ascendente? Né? Porque você vê aqui que o preço não voltou nem para trocar a polaridade aqui nessa região, né, que era uma região de suporte, e aí ele volta já a fazer, ó, fundos cada vez mais altos, tá? Apesar de ele não renovar a máxima aqui de maneira direta, as mínimas estão, né? Tá? Então, de certa forma, ele está entrando aqui no modo rompimento, né, uma bandeira, e você teve nova possibilidade de compras, né, aqui, certo? E aí, né, já demonstrando uma segunda perna de alta, né, que é aquilo que o Al fala que a gente pode, né, aguardar de novo, né? A mesma ideia aqui. Olha a distância das médias, né, pessoal? Tá? O preço retorna as médias para um pullback ou para subir mais, né? Ou para falhar a estrutura de alta, né, e reverter, beleza? Aí aqui eu já tinha colocado um canal mais amplo, né? Porque aí ele ampliou o canal para cima, né?
geralmente quando ele amplia essa movimentação, ele também tem chances, né, de ampliar essa movimentação, né, para baixo, tá? Então esse aqui era nosso canal inicial, né? E aí, né, você vai fazendo novas marcações. Agora eu tenho essa mínima de referência, né? Essa daqui, ó. E tive uma mínima mais baixa, e de repente começou a subir, tá? E o ponto de intersecção dessas duas mínimas agora, né, é essa movimentação aqui, tá? É essa máxima, tá? Às vezes eu acabo pegando nessas linhas, mas eu particularmente tento deixá-la realmente no toque das extremidades. O que é isso aqui, né, pessoal? É um fundo duplo, né? Uma boa estrutura de fundo duplo, tá? Bem simétrica, né? Quanto mais simétrica, o Al fala que maiores as chances, né, de mais pessoas, mais computadores, né, trabalharem essa movimentação a partir, né, da, da simetria, tá? Da movimentação, tá? E aí, né, o preço aqui se deslocou, né, num forte canal estreito de baixa, né? Como vocês podem ver, vocês não veem grandes barras contrárias à movimentação de baixa, né? Uma, duas, três, né? Já uma reversão, tá? Até esse ponto de inflexão aqui, né? A gente ainda assim, né, chama ele de, né, canal estreito de baixa, né? Não tivemos, né, mais do que três barras sequenciais ali dentro dessa movimentação. As coisas começam a mudar, né? Quando a gente começa a observar algumas barrinhas aqui azuis, né, pessoal? Tá? Quando o preço começa a ter algum tipo de possibilidade de tendência, quando ele começa a romper várias máximas, né, que era algo que não acontece, né, no canal estreito normalmente, tá? E aí as coisas começam a mudar. E aí você tinha também, né, uma possibilidade, assim como você teve uma possibilidade de fundo duplo aqui, ó, e essa barra aqui criou essa movimentação, tá? De novo, né, subida em canal estreito de alta, tá? Pullback, né? A ideia era que isso aqui migrasse, né, de novo para um canal amplo de alta, tá? Beleza? Então aqui um pullback maior, né? O que você faz? Você vai pegar as duas primeiras mínimas, vai ligá-las, né, para ver se isso vai ser útil para você ou não, né? E onde que está o ponto de inflexão desse canal aqui? Está aqui, né? Tá? Essa movimentação veio até aqui, fez uma correção profunda, né? Um grande ponto de inflexão. E aí ela voltou a trabalhar num range um pouco menor. Olha onde o preço parou, né? Aqui, tá? Onde foi o ponto de parada do preço? Então, você simplesmente pegou duas mínimas e aqui você tinha sentido, né? Caso voltasse a subir, como isso aqui aconteceu, né? Você tem que buscar sentido. O preço ele não faz movimentações, né, aleatórias, tá, pessoal? Ainda assim, né, dentro dessa movimentação, você ainda poderia criar esse canalzinho menor, né, que o preço vinha trabalhando, né? Esse canalzinho aqui que veio a partir desses dois pontos, então o ponto de intersecção deles está aqui, né? E o preço se mantém, pessoal, trabalhando aqui dentro, ó. Nada mágico, né? Só algumas linhas, tá? E aí aqui de novo, né, você tem o rompimento dessa movimentação. E rompimentos de canais geralmente levam a movimentações excelentes, né? Tá? E aí a gente tira o zoom de novo. E o que você tinha marcado aqui, né? Você tinha marcado essa mínima, com esse topo, né? Onde foi o ponto de parada, né, pessoal, dessa movimentação? Né? Essa região aqui, esse canalzão gigantesco maior, né, que você tinha projetado. Tá? Eu vou apagar agora essas aqui, tá? Para não ficar ali, porque essas aqui estão em cima, né, daquela movimentação ali que a gente vai trabalhar, que é a movimentação mais recente. Tá? Mas só lembrando, né, você só uniu linhas, né, criou um canal de alta e, né, o preço veio, né, trabalhar nessas regiões aqui. Tá? E esse trabalho, né, nessas regiões, né, acabou não apresentando, né, rompimentos. Tá? Então você viu o preço chegar àquela região, afastado das médias, né? Então a partir daqui, né, você já tinha que começar a ficar um pouco mais preocupado ao pensar em comprar, né? Já que ele está numa região extrema e longe das médias, né? Poderia o quê? Ter reversão, né, pessoal? Tá? Olha isso daqui, né? A gente está falando de
de 1.250 pontos, e não no índice, né? A gente está falando do dólar, tá? Então, pullback, né? Primeiro teste da média móvel de 20, né? Aqui direto, né? O nosso setup, né? Um dos setups qual fala, né? Que é o M2B. Aqui no caso ele não fez essa movimentação com duas pernas, fez com uma só, tá? Mas, né? Você vê que com as médias ascendentes, né? Você vê que elas tendem, né, a atuar como suportes, né? A gente já trabalhou isso num vídeo específico de médias móveis, né? As 4 funções das médias móveis, né? Se você não viu, dá uma olhada lá. Beleza? Então, boa movimentação, né? Boa movimentação, boa movimentação. Qual que é o problema, né, dessa movimentação aqui, pessoal? Isso aqui você já sabe, ela não renovou máxima. Se ainda será uma estrutura de alta, você precisa que o preço venha aqui acima, mesmo que seja para fazer um outro pullback para poder depois vir mais acima, tá? Não aconteceu, né? Começou, né, o preço trabalhar mais dentro de uma lateralidade, uma movimentação de alta, sim, mas você não vê mais gaps abertos, né, igual foi ficando nessa movimentação, né? E logo em seguida eles, quando fica, né, logo em seguida eles eram fechados na movimentação de pullback, tá? Depois uma mínima mais baixa, né? E aí a gente pode voltar, né, como já estudamos algumas outras coisas, né? Aqui no semanal, pessoal, a gente está falando do que, né? Aqui, o que é, né, essas duas barras aqui fechando abaixo dessa movimentação, sem que suas máximas toquem a média móvel de 20. Né? Isso daqui é o gap de média, certo? É a primeira movimentação, a primeira expressão, né, dos vendidos realmente de empurrar o preço abaixo, tá? E a partir desse gap de média, né, teve mais uma movimentação de alta. Ela não conseguiu, né, fazer uma movimentação de alta acima da máxima de referência, mas ela veio testar a máxima prévia, né, pessoal? Então aqui nós temos, né, a possibilidade de termos agora uma MTR, né, uma reversão majoritária de tendência, tá? Gap de média, né, MTR, movimentação de baixa. Interessante movimentação de baixa, por quê? Porque ela renova a mínima, né? E quando o preço renova a mínima, né, você perde um pouco aquela ideia de que ele irá, né, renovar máximas. Né? Você tinha essa máxima prévia, né, você tinha essa daqui, que o preço havia testado. Então, se você vê o preço, viu um gap de média, viu uma MTR, viu uma mínima mais baixa, o preço voltou a subir, né? Ali é dependendo da movimentação, a gente está ali nos 5 minutos no diário, é melhor esperar para vender. Tá? Melhor acreditar na movimentação, né? Naquilo que você já estudou, e aguardar às vezes para vender, né? Do que comprar, porque às vezes essa reversão começa, vai de maneira um pouco mais brusca, né? E não dá muito tempo de reação. Tá? Então, se você já está esperando uma possibilidade de reversão majoritária de tendência de uma movimentação longa, é melhor você esperar para vender. Né? E aí, né? Ainda assim, ele formou uma estrutura aqui, né, pessoal, que é um triângulo, né, que é um modo rompimento. E modos rompimentos normalmente são seguidos de lateralidade, né, como o Al nos explica bem. Lateralidade por quê? Porque você está vendo, né, uma sequência de sobreposição de barras. Ó. Você não vê gaps abertos, está em toda essa movimentação aqui. Ó, tá? De repente, né, você começa, né, a ter, né, uma movimentação de baixa. Tá? O preço vem abaixo das médias. E uma continuidade, né, aqui em um micro canal para um canal estreito de baixa. Né? Boa barra de ignição, né, tentando romper a outra movimentação aqui. Fundo duplo mais alto, tá? E aí a gente vem, né, para a movimentação do agora, beleza, pessoal? Então, é só para a gente, final de semana, né, dá para a gente trabalhar um pouco mais a teoria, né, ali, junto da movimentação do preço, tá? E aqui, pessoal, agora já próximo, né, da movimentação, o que nós temos aqui? Nós temos aqui aquela ideia, né, de fundo duplo mais alto, que é interessante, né, porque não renova mínimo. Aqui a gente teve, né, um bom ponto de inflexão, né, que é essa movimentação anterior, antes de ter esse fundo duplo mais alto. Né? Não foi uma movimentação curtinha, né, pessoal? Foi uma movimentação até que ampla. Né? Ela foi testar a média móvel de 20, né, coisa que não tinha acontecido. Né? Então aqui foi o primeiro teste. Né? E aqui no semanal, né, agora, você tem a movimentação contrária àquela, né, que começa a gerar a possibilidade, né, que é esse gap de média aqui,
né? E essa movimentação aqui podendo, né, ser uma possibilidade de uma MTR aqui no semanal para voltar a subir novamente, tá? Aqui no semanal, pessoal, o que parece mais provável para vocês, né? Pelo alinhamento das médias, né? Pelo alinhamento das médias, ainda parece mais fácil o preço realizar uma movimentação de baixa, tá? Temos aqui abaixo, né, esse gap aqui aberto, né, tá? Que numa movimentação, por exemplo, de um canalzinho mais próximo de uma lateralidade seria fechado. Você tem essas regiões aqui que você ligou, lembra? A gente faz aquela ligação aqui de mínimas ascendentes, né? O preço pode também encontrar um ponto de parada aqui, tá? E essa movimentação, né, ela tem uma característica, né, acontece muito nos 60 minutos, quando a gente vê a lateralidade. Por isso eu falo para vocês da importância, né, de você trabalhar o M60. Porque às vezes, ó, imaginem isso daqui como sendo o M60, né, uma barra de alta, uma de baixa. Né, uma de baixa, uma de alta, uma de baixa. Próxima barra pode ser uma barra de alta. Ele vem alternando. Né, tá? O mercado vem fazendo uma alternância, né, de movimentações. Certo? Então, mesmo às vezes descendo, ela pode voltar durante a semana, voltar e fechar positivo. Né? Ele fica, às vezes, fazendo essa movimentação intercalada. Né? E é bem interessante isso. Isso acontece muito no M60, tá? Em lateralidades. É bacana você observar ali o fechamento de cada hora. Né? Se você puder manter, nem que seja um gráfico pequeno do M60, acaba se fazendo bem interessante. Tá? Então, por hora, né, pelas médias, aqui, ainda está um pouco mais fácil essa movimentação vir para baixo, tá? Não que ela vá ter uma continuidade absurda, né, pessoal? A gente está falando de lateralidade, né? Lateralidade, o preço pode tanto subir quanto descer, né? Você está vendo aqui que é a lateralidade. Ó, o preço abre aqui, vem aqui embaixo. Barra seguinte, o preço abre aqui, vem aqui em cima. Veio aqui embaixo primeiro, né? Lateralidade, o preço veio aqui em cima, voltou e fechou aqui embaixo. Né? Isso é lateralidade. O preço pode ir tanto para um lado quanto para o outro. Isso aqui é confusão. Né? Então, entendam e aceitem, né, que quando o preço está nisso daqui é confusão. Se você tentar buscar continuidade, né, por exemplo, um rompimento direto disso daqui é bem complicado. Né? Tem boas chances de falhar. Já tem, né, essas outras duas mínimas aqui que você também pode ligar. O preço pode encontrar algum tipo de ponto de parada aqui. Assim como eu fiz, né, aqui nesse topo, né, essa aqui que eu acho que eu acabei apagando. Que é a ideia, né, pessoal, de um triângulo expandido, né, tá? Então, isso aqui, né, é o iniciozinho, né, de um Search and Destroy, né? Você fica procurando reversão e você destrói sua conta, tá? Beleza? Então, cuidado, né, com isso daqui, cuidado com esse tipo de movimentação. Mas, né, nos parece, pelo alinhamento, pela forma que está posta as médias, que o preço tem mais chances, por exemplo, de ter alguns dias ali de movimentação de baixa, tá? Mas a lateralidade e, né, lateralidade ele pode vir acima também, tá? Então agora a gente dá uma olhada no diário para ver se a gente consegue enxergar alguma coisa mais clara, né? A gente está falando aqui do semanal, né? E agora a gente vem aqui para o gráfico diário. No gráfico diário, pessoal, a gente não conseguiu, né? De maneira rápida, né? Olhando aqui, você já consegue ver que a gente não conseguiu ter um gap de média ainda, tá? Certo? Vou ajustar essas linhas aqui. No gráfico diário a gente não conseguiu ter um gap de média. Tá? O preço veio, né, numa movimentação, um canalzinho de baixo, tá? Tranquilo, fez a nossa wedge, nosso fundo duplo mais baixo, tá? E gerou uma boa movimentação de alta. Ele renovou máximo aqui já, tá? Esse ponto de inflexão aqui ele é bem interessante. Né? E aqui as coisas estão mais laterais ainda, né? Porque aqui você tem a 9 junto com a 20, né? Não tem direção, né? Diferente disso daqui. Diferente de médias abertas, né? Tá? Você tem esse gapzinho aqui, né, que é um gap de espaço, que ficou, né, aqui, ó, também, né, aberto, bem próximo de ser fechado, tá? Aqui no diário também, né, pelo alinhamento das médias, pela direção, né, pela ordem que as médias estão postas, tem mais possibilidade ainda do preço poder vir um pouco abaixo, né, do que vir acima, tá? Então, mas é lateralidade, tá, pessoal? Não que vá gerar uma movimentação infinita de baixa, tá? Então, cuidado com isso, né? Cuidado com esse tipo de ideia, né, de que pode já vir de uma vez, né, que se vier, né, a gente precisa de talvez mais uma barra aqui para ter um pouco mais de informação, né. Você sabe que tem outro gapzinho bem aqui agora do diário, né, tá bem mais fácil, né, de ser fechado aqui, tá.
e às vezes só fecha esse gapzinho do diário, né, volta a subir, lateralidade, né, sobreposição de barras, você não tem, né, uma boa direção, né, uma boa barra de alta, 3 boas barras de alta, uma de baixa, outra barra de baixa, uma barra de alta, né, tá? Então, lateralidade a gente tem que aceitar que a movimentação, né, ela pode, né, ir para ambos os lados. E aí você tem que trabalhar aquilo que você está vendo, né, um pouco mais próximo de você ali, né, de maneira mais rápida, tá? Aqui a gente teve a bandeira, né, fez uma boa movimentação. O problema dessa bandeira é que ela não renovou máxima, né, para deixar a ideia da estrutura de alta, tá, pessoal? Apesar da movimentação excelente de alta, né, o que faltou aqui? Faltou ela renovar essa máxima aqui, prévia, né? Se ela não renova, a gente sabe que a estrutura de alta falhou, né? Então o preço pode vir para uma movimentação de baixa, certo? Aqui, né, aquele gapzinho do diário, né? Só estender ele um pouquinho do gap de espaço, tá? Você viu ali agora há pouco no diário. Aqui você teve outro modo rompimento, né, pessoal? Teve uma boa perna, né? Ainda pode ter mais uma, né? Tá? Então, aqui é aquele outro gap, né, do diário que está aberto. Ó. Vou pintar ele aqui de branco. Tá? Porque em uma possibilidade de movimentação de baixa, pessoal, isso daqui acaba sendo um alvo, né? Cerca de 45 pontos, né, abaixo dessa movimentação aqui, tá? Então, aí a gente pode até estender, né, depois algumas outras movimentações aqui. Né? Algumas outras possibilidades, né, de ponto de parada para o preço. Tá? Então você deixa ali algumas linhas, né, que possam fazer sentido para essa movimentação, tá? Para ver como que o preço se comporta. Se ele rompe de imediato, você já paga ali e pronto. Agora, se ele para, né, assim como se ele para aqui no gap, ou se ele para aqui, por exemplo, nessa outra movimentação aqui, né, acaba sendo interessante você saber, né, de onde veio essa movimentação, tá? Por que você ligou essa movimentação. E aqui, pessoal, no M60, né, o que está mais fácil aqui no M60? Né? Está mais fácil isso daqui vir abaixo, né? É óbvio, né? Tá, o preço está abaixo das médias, abaixo da MM200, né? As médias estão abertas, né? Alinhadas, tá? Então, ele perdendo essa mínima, né? Tá mais fácil ele vir para uma movimentação possível de baixa, né, pessoal? Tá? Então, por enquanto ainda não é algo muito fácil, né, de você ver essa movimentação aqui, né, direta para uma movimentação de alta, né? Você não encontrou, por exemplo, um ponto de parada, um suporte, né, forte o suficiente para te dizer assim, olha, já deu. Só que aí você volta para o diário lá e lembra que o diário está numa puta de uma lateralidade, lá não é tendência, né? Então, se você vê uma movimentação de alta, não se assuste, mas entenda, né, que, por exemplo, a média móvel de 20, depois de uma forte movimentação dessa, pode vir a ser uma resistência, a média móvel de 50, a mesma coisa, né? Tá? Então, é interessante, né, você entender que, apesar da tendência de baixa aqui do M60, né, lá no diário, é uma boa possibilidade de lateralidade. No semanal vem sendo uma lateralidade, tá? Então, mesmo que o preço venha também abaixo, né, você tem que lembrar lá no diário que o preço pode encontrar um ponto de parada e depois disso pode reverter, tá? Mesmo que não seja no mesmo dia, né? Às vezes ele vai ter um fechamento muito bom lá no diário, mas ainda ali tentando sair direto da lateralidade no dia seguinte, uma boa movimentação contrária, tá? Então você tem que ir juntando, né, esses estudos, tá? Do diário com M60, né, ali até chegar no time frame menor, beleza, pessoal? Então, por hora, né, essa movimentação ela nos parece mais fácil descer. E lembrando, né, que a gente está naquele cenário de boa possibilidade de lateralidade ainda, né, aqui no diário. Né. Chances de descer sim, mas médias muito juntas. Às vezes se afasta um pouco, no dia seguinte volta, né, não volta tanto, aí desce mais um pouco. Tá? É se acostumar, né, com essas movimentações. Tá? Então, cuidado com pensamentos já de pode acontecer, claro, mas é mais cauteloso, né, a gente trabalhar ali pensando na possibilidade de lateralidade com as médias assim, pessoal. Extremamente flex, extremamente juntas, né? Tá?
elas não estão direcionais, tá? Então elas não estão dando direção ao mercado aqui nesse momento, tá? Lógico que ele vai, em algum momento, né, iniciar, por exemplo, uma movimentação, né, e elas podem ganhar abertura, mas aí o preço acaba fazendo isso daqui, né? Então tem que lembrar disso, né? Geralmente ele vem fazendo pullbacks, né, para poder sair de lateralidades, tá? Então vamos aqui ao mini índice, né, pessoal? Acho que eu falei bastante do dólar, geralmente eu falo mais do índice. Hoje eu resolvi dar uma invertida aqui. O mini índice, pessoal, no semanal, né, a gente vê de novo, né, aquela mesma ideia, né? Você, a partir do momento que você ligou essa mínima aqui, ó, a essa, né, você tinha esse ponto aqui como seu ponto de intersecção, né, dessa movimentação aqui, certo? E aí você criou um canal aqui, quando você teve duas mínimas. E aí o preço chegou, né, aqui embaixo, nessa movimentação, tá? Assim como você teve a oportunidade de ligar esse outro canal aqui também, né? Então você tinha aqui, né, uma dupla wedge. Só que é no semanal, né, pessoal? E as coisas demoram, né, a acontecer, tá? E aí você teve 5 dias, né, de barras fechando em lateralidade, né, sobreposição de barras. A última barra é uma barra interna, né, que é o modo rompimento, tá? Que é algo que na verdade está acontecendo agora também, né? Barras internas, né, são modos rompimentos, tá? Quanto menor a barra, né, melhor às vezes acaba sendo a expansão dessa movimentação. Aqui ficava, né, a ideia também da dificuldade de romper essa movimentação de maneira direta, né, pelo afastamento das médias, tá? As médias não estavam calçando o preço, né? Então, tivemos uma perna de alta aqui, né, inclusive chegando a romper, né, a lateralidade. Essa wedge aqui, pessoal, ainda não cumpriu o seu papel, né? O papel da wedge, né, é de vir aqui, né, renovar a máxima prévia, tá? Então, ela ainda tem essa função aqui, por exemplo, a ser cumprida, né, de renovar essa máxima prévia ali, talvez um teste até na MM200 ali. Essa movimentação anterior, né, ela foi uma boa movimentação, por quê? Porque ela já era, né, a quarta barra consecutiva de movimentação de alta. Daí quando a gente tem 4 barras, né, a gente começa a pensar na possibilidade de um canal estreito, né, de possibilidade de um canal estreito se formar. Até então, né, essa movimentação aqui, né, ela também, né, nos parece, né, o que? Uma bandeira, né, pessoal? Tá? Uma bandeira de quê? De alta, né? Você está vendo uma boa movimentação aqui anterior, se você tem um rompimento dessa movimentação aqui, né, é uma bandeira de alta, as médias realinhariam, né, e você poderia ter até níveis mais altos aqui, inclusive, do preço, tá? E aí, né, voltando um pouco o gráfico, se vocês observarem, a maioria das vezes que você tem algumas barras dessas aqui, com a regra de coloração desse azul claro, né, que é uma modificação, né, da tendência, tá? Que é quando ela está migrando, né, de uma movimentação para outra, né, muitas vezes você vê algum tipo de movimentação de alta, tá? E aqui a gente tem 3 barras, né? Se você ver aqui em momentos anteriores, mesmo vindo de fortes movimentações de baixa, né, pessoal? Aqui, ó, a lateralidade parecida, né? Ó, você começou a ver sobreposição de barras, né? O preço estava aqui entre as médias no semanal, tá? Depois, né, ele acabou, né, conseguindo romper essa movimentação, tá? O preço ele trava, né, numa movimentação aqui, ó, tá? E as médias vêm realinhando aos poucos, né, tá? Então, é uma movimentação que acontece, né, tá? Essa trava, né, quando o preço vem debaixo das médias para cima das médias, né, ele dá essa travada, ocorre lateralidade, né? Existem vários tipos de lateralidade, vários tipos de bandeira, né? Você deve estudar cada uma delas, tá? E aí depois o preço se reajusta, né, e acaba rompendo nessas movimentações. Mesmo quando ele rompe, ele acaba gerando a lateralidade, ó, tá? Então, o preço encontra algumas dificuldades em romper as médias de maneira direta, tá? Beleza? Então, atenção a isso, né? Aqui a ideia do índice, né, acaba sendo parecida com a do dólar, né, porque você tem 4 barras aqui, né, fechando em sobreposição de barras, né, já. Aqui a gente teve a 1, 2, 3, 4, 5, né, antes de ter uma definição. Aqui a gente está na quarta. E fechamos aqui com barra interna, né, pessoal, que é um modo rompimento, né, assim como esse aqui foi. Então,
talvez, né, a gente possa, né, experimentar algum tipo de movimentação de alta, né, nessa semana. Mas o cenário aqui é igual, né, do índice. Preço entre médias, pode vir para baixo, pode vir para cima, né. Eu acabo pensando um pouco mais na alta, né, porque essa movimentação me parece uma bandeira e o preço, né, tem uma função a ser cumprida aqui, né, com essa wedge. Então eu aguardo, né, que ele venha ainda testar, por exemplo, essa região aqui, né, fazer um topo mais alto, tá, aqui no diário. Para quê? Para que ele cumpra, né, essa possibilidade de wedge e também para que ele nos dê uma segunda perna, né, já que a gente estuda a metodologia, né, e a gente tenta colocar a metodologia em prática, né, pessoal, dia após dia, durante as nossas movimentações, tá? Beleza? Então, vamos dar uma olhada aqui no gráfico diário. Aqui no diário, né, pessoal, a gente está vendo o que? Né? A gente está vendo um canal de baixa, né, tá? Até então, aquela movimentação do M60, ela estava desse jeito aqui, né? Eu vou deixar as duas, tá? As duas movimentações. Essa daqui, né? Vem para essa máxima, tá? Porque é desse ponto com esse ponto, né? Aqui está o ponto de intersecção dessas duas movimentações. E aí, né, uma segunda possibilidade, né? Deixa eu apagar essa daqui. Uma segunda possibilidade um pouco mais íngreme, né? Seria essa movimentação começando aqui, tá? Nesse ponto, né? E vindo, né, para essa mínima, pouquíssima coisa abaixo, né, pessoal? Só que o ponto de intersecção muda, né? Tá? Dessa mínima para essa daqui, né? O ponto de intersecção ele acaba vindo, né, para cá. Tá? E ele testou já essa movimentação. Né? Aqui você vê, né, que aquela pressão lá do semanal, daquelas 4 barras, né, é algo bem expressivo, né? Você está vendo a movimentação aqui de um canal em um canal estreito de alta, tá? E, né, canal de baixa, pessoal, dentro de uma movimentação disso daqui é o que, né? Por que eu estava esperando, né? Eu tracei, né, naquele fechamento. Por que eu estava esperando, né, depois dessa barra aqui, que o preço, por exemplo, viesse fazer isso aqui, ó, né? Fazer um teste pela terceira vez, né, nessa região, tá? Porque aí eu teria uma wedge, bull flag, né, em um canal de baixa que nada mais é do que uma bandeira de alta frente a essa movimentação, certo? Então o rompimento disso daqui, né, me daria a minha segunda perna da ideia lá do semanal, tá? Então essa já são as ideias mais, juntando mais, né, as ideias no caso, tá? Aqui no diário, né, você vê que as médias estão bem flats também, né? Mas, né, se ele começa, por exemplo, a renovar a máxima, um novo pullback, renovar a máxima, ele começa a fazer a movimentação esperada, tá? A gente já teve, né, pessoal? Por que eu deixei as duas, né? Por que eu acabei colocando as duas linhas aqui? É para ligar essa ideia aqui com vocês, ó. Eu vou apagar essa daqui. Essa movimentação aqui ela é bem clara lá nos 60 minutos, porque aqui foi um dia que abriu com um big gap de baixa, né? E aí teve um bom ponto de inflexão, né? Porque ele saiu daqui e veio para cá, tá? 2.100 pontos. Beleza? Então, aqui, ó. Né? A gente tem essa movimentação aqui, certo? O que é isso daqui? É uma wedge, certo? A gente teve aqui uma wedge. E o que é essa movimentação aqui, né? Frente a essa movimentação aqui, né, você tem uma wedge com fundo duplo mais alto, certo? Wedge com fundo duplo. Já falei para vocês que é uma figura que eu gosto bastante. E o preço está tentando voltar, né, para uma movimentação de alta, certo? Porém, lateralidade, né, mas aqui, assim como está o contrário, o dólar, né, a ordem das médias, né, ainda é mais ascendente, tá, do que descendente. E você não conseguiu ver uma sequência de barras de baixa até então ter força. Né? Você até vê, né, uma boa barra de baixa, doji, voltou. Barra de baixa, né, voltou. Tá? Então o preço ainda assim está demonstrando a presença dos comprados dentro dessa movimentação, certo? E o rompimento dessa movimentação, né, vai nos dar ali a possibilidade, tá, do nosso alvo ali, da wedge, né, que é a wedge cumprindo a sua função, né, que é testar
a máxima anterior, né? A máxima, né, prévia ali do seu ponto de inflexão, né? Que está bem aqui, beleza? Então, apesar da lateralidade, né? Rompeu, né, algumas máximas ali, fecha acima de algumas máximas, tá? Dessa e dessa. E, né, tem possibilidade um pouco, né, de ter uma continuidade. Talvez ainda não, né? Como eu falei, né, uma continuidade imediata. Fecha uma barra de alta e faz um pullback, né, para depois, né, essa movimentação seguir. Né? Essa é a movimentação natural do preço. Beleza, pessoal? Então, do diário, né, fica essa ideia, né? Lembrem, né, que canal de baixa, né? Sempre que você lembra um pouco do passado, né, canais de baixa normalmente são bandeiras de alta, tá bom? Então, aqui, né, fica aquela ideia de wedge com fundo duplo e possibilidade de alta, tá? 60 minutos, né? Aqui no M60, né, você vê aquela movimentação lá que eu falei, né, de maneira um pouco mais clara, né? Deixa eu só... Aqui, né, foi um bom ponto de inflexão, né? Aqui a mínima posterior a ela era essa, né, e aqui você teve, né, a wedge, tá? Aqui no M60, né, fica mais claro, né, de você enxergar algumas coisas. Aqui também foi uma dupla wedge, né, pessoal? Assim como aquela ideia lá que a gente apresentou ali do semanal, tá? Ó, uma wedge maior, né, e uma dupla wedge, né, uma inclinação bem grande, né, longe das médias, né, com boa possibilidade de volta. Né? Isso aqui rendeu, né, uma boa leitura, né, pessoal? Rendeu um bom trade, tá? Tá em frames menores, né? 5 minutos você já está vendo a reversão mais ou menos aqui, tá? E aí você sabe que você tem espaço, né, até as médias, até a 20 pelo menos, né? Um espaço bem interessante, né? Cerca de 1.400 pontos. Tá? E aí, aqui você consegue ver, né, de maneira um pouco mais clara aquela ideia de wedge com fundo duplo mais alto, beleza? Então, aqui, né, teve outra wedge, né, pessoal? Tá? Você teve mais uma, né? Agora, vocês já viram a maior, né? Vou dar um pouco de zoom aqui pra gente conversar de algo mais próximo, tá? Essa linha aqui tinha apagado ela. Tá? Lembrando, né, que a gente já havia conversado, o preço já abriu fora do canal, né? A gente tinha deixado essas marcações, postei lá no Instagram, tá? Mínima, né? Mínima, e aí o preço veio testar essa região, né? Então aqui a gente tinha, né, a possibilidade de uma wedge, certo? E aí essa wedge, né, gerou uma boa resposta, né? Porque ele abre com um gap de mais de 1.000 pontos, né, e acima já fora da região do canal, né? Já acima também dessa região aqui de troca de polaridade, né, que travou o preço nessa movimentação de subida aqui, tá? E aí movimentação de alta, tá? Barras pequenas, né, a gente está vendo aqui uma bandeirinha, né? Tem que ver agora se ela vai ter continuidade para cima ou para baixo, né, pessoal, tá? A gente tem, né, algumas ideias, né, de que para cima, mas pode demorar um pouco, né? A gente tem que entender isso. Então, o preço, né, tá sozinho acima da MM200, tá? Se já tivesse o preço e as médias, né, a gente poderia esperar uma movimentação bem mais ampla. E caso o preço, né, e as médias, né, venham a trabalhar aqui ó, acima da MM200, né, o preço já está. Caso as demais médias venham a fazer isso aqui, tá? Também junto com o preço, né, aí você pode esperar uma movimentação de alta, né, bem mais forte, tá? Então, aqui, né, o preço abrindo, por exemplo, num gap de baixo, né, tá a ideia contrária do índice, né, ele tem aqui como suporte a região do VWAP do dia anterior, a MM9, a MM20, né, tá? A própria MM50, né, e, né, aqui são pontos possíveis de parada. Ainda nesse âmbito, né, de encontrar pontos possíveis de parada, né, você pode trazer retração de FIBO, tá? 38.2 está próximo, né, da MM50, tá pouca coisa abaixo aqui, tá? 50% aqui, né? Às vezes é uma correção comum, né, que acontece bastante, tá? Então, uma possibilidade de correção, né, você volta aqui, né, e deixa os níveis, né? Pensando em alvo, né, pessoal, o que o preço já cumpriu? Ele cumpriu aqui o primeiro alvo dessa movimentação, tá? Certo? Desse pivô rompido, tá? Trabalhando espelhamento. O segundo alvo desse pivô rompido, né?
está aqui, bem próximo, né, e já renovaria a máxima, né, para deixar a ideia de estrutura de alta, certo? E o terceiro alvo, né, dessa movimentação está aqui, né, bem próximo da máxima, tá? Prévia dessa movimentação aqui também, tá? Rompendo isso daqui, né, pessoal, aí você já pode também trabalhar esse primeiro nível de espelhamento aqui que já está acima da máxima, né? Ou o segundo nível do espelhamento que está praticamente, né, aqui junto, né, com aquela ideia da WED que a gente fala de possibilidade de leitura por preço, beleza? Certo? Então, movimentação de alta, né? O que você tem aqui? Você tem que pegar as máximas anteriores, né, e deixar elas ali, tá? Como possibilidades ali de resistência. Você tem essa região aqui de volume, né? Para que você deixa, né, pessoal, a linha? Para caso o preço pare, você entender o porquê. Você não precisa vender se o preço chegar nessa região. Ah, chegou no topo duplo, eu vou vender. Se ele chega esticado, até interessante, né? Até inteligente você realizar lucro ali, fazer uma parcial, né? Para não deixar voltar, às vezes, toda uma movimentação, né? Mas são regiões que a gente marca, né? Para ver o comportamento do preço, né? Caso ele atinja essas regiões, tá? Então você tem aqui, né? Esse topo prévio, né? Que está mais perto, então ele precisa renovar ele primeiro, para depois ele tentar o segundo. Depois tem a região de volume, né? Tá? Beleza? Então, acompanhar, né? Normalmente ele não vai de uma vez, ele vai, volta, né? E nisso as médias também podem ganhar em 1.200 ali. E aí, né, a gente tem uma movimentação mais direcional, né? Inclusive passando ali, né, aquela projeção ali da WED, né, que a gente tem como alvo prévio, né, ali, tá? Função, né, pessoal? Pensando na função que está faltando o preço cumprir. Beleza? Então, para hoje é isso, né? Bom restinho de domingo aí, bons estudos, tá? E bons trades na semana que vem, né? Se gostou da análise, curta, compartilha, né? Deixe seu comentário, o que você acha que a gente pode ter na semana que vem, né? E assim a gente vai, né, crescendo um pouco mais a cada dia, beleza? Valeu, pessoal, um abraço, até mais.